É bom ser idoso. Idoso não é um qualquer, não é um trapo, não é alguma coisa como objeto, comparável ao objeto, alguma coisa inanimada. Não, idoso é idoso. Eu louvo a Deus pela minha vida, vida da minha família, os idosos, a família Ibabe, o Grupo Esperança, porque é um grande prêmio, uma dádiva do Senhor, nós chegarmos a esta idade especial, do aprendizado, que ficou um pouco para trás, mas estamos aprendendo ainda da experiência. Amados, nós estamos também nesta manhã com a presença da Ana Paula, que é a mãe da Ana Cláudia, minha nora. Gostaria que ela ficasse de pé, por favor. Essa simpatia aí, é também da área do louvor. Nós agradecemos também pela sua presença. O esposo, o meu filho, não pôde vir, mas ela veio acompanhando a filha Ana Cláudia e a nós nesta manhã. Muito obrigado, pode assentar. Irmãos, hoje é um dia atípico, né? Foi falado aqui, em relação à nossa responsabilidade como cidadão de cumprirmos o que o Estado, quer dizer, a Federação, a nossa nação determina assim, e devemos ir. Alguns defendem de que não devem ir, e se forem, devem colocar um voto, mas não vou falar mais nada sobre isso não. O importante aqui é a nossa mensagem nesta manhã. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 6 a 13. 1 de Samuel, capítulo 30, do 20º, a partir do 6º versículo até o 13º. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo de 6 a 13. É uma história que ocorrera com Davi. Nós sabemos que Davi teve altos e baixos na sua vida. Sabemos que Davi, ele passou situações que nós passamos nos nossos dias, e até mesmo aos idosos, que não é diferente. E Davi, então, teve, primeiro, uma situação do seu chamamento. Quando alguém chegou, queremos ter um rei em Israel. E aí chegaram lá na casa de Jessé e perguntaram, tem alguém aí que possa ser futuro rei de Israel? E então, alguém falou assim, olha, tem lá no campo, né, cuidando das ovelhas, alguém um pouco ruivo, determina assim a sua figura, baixinho, e então, chama ele lá. Então foi chamado Davi para ser, não mais cuidar das ovelhas como pastor, mas cuidar das ovelhas de Israel. E continua cuidando das nossas vidas nesta manhã e por toda outrora, por toda a frente. Então, de lá, o texto de 1 de Samuel, capítulo 30, de versículos 6 a 13. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me, peço aqui, o efode. E Abiatar trouxe o efode de Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. Seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, ter cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água.
Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. 13, e último. Então Davi lhe disse: de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Amém? Glória de Deus, amado Pai, te bendizemos nesta hora, Senhor, porque estamos em culto do Senhor, em louvor e adoração a Ti. Já estamos, ó Deus, nas perspectivas, nos ideais, nos objetivos, Senhor, de como cidadão, ou até mesmo, Senhor, de melhor idade, ou jovem, ou criança, ou adolescente, possamos entender a Tua palavra e colocar em prática nos nossos dias, para deixarmos para o futuro exemplos que Tu queres de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, para tirar água branca, até mesmo nós, os que estão pela internet, nesta manhã, uma manhã ensolarada, uma manhã um pouco que calorenta, mas nós temos como antídoto, o remédio, temos a alegria de servir ao Senhor. Davi, ele lá no Salmo 51, ele diz isto: torna-me a dar a alegria da salvação. Torna-me a dar a alegria da salvação. Como tema escolhido nesta manhã, nos fala sobre o seguinte: quando o envelhecer está diante das lutas, vêm as vitórias. Quando o envelhecer está diante das lutas, estão a nossa, logo de imediato, as vitórias. Se é que trabalhamos para isso, se é que nós fazemos por onde de ter essa vitória, ou, para alguns, nós crentes em Cristo Jesus, pode traduzir também em bênção. Bênção não é só apenas, às vezes nós pensamos que a bênção ela é material, porque a bênção ela é exatamente de trazer algo de lucro, de trazer felicidade para nós, para a nossa família, para aqueles que estão à nossa volta e até mesmo na sociedade. Quando envelhecer, vai diante da luta, dos percalços da vida, das situações adversas, nós vamos enfrentar e conseguiremos essa vitória. Isso ocorreu com Davi. Nós vemos através do texto que lá na cidade de Clag, havia ali a questão de tomar aquela cidade e pegar alguns para serem cativos e levarem, até mesmo não só pessoalmente, mas também os apetrechos, aquilo que a pessoa havia conquistado de patrimônio, seja ele pequeno, médio ou de grandeza, mas a situação que ocorreu com Davi lá. Então vem um egípcio, um jovem amalequita, e ele vem então fazendo a situação para Davi, que ele havia passado situação difícil. E ali então estava para ajudar não só os filhos, as filhas, mas como também os animais, o gado, etc. Irmãos, nesta manhã, nós estamos correndo, um pouquinho do horário. Eu gostaria de trazer 3 perguntas para os amados, para nós refletirmos em situações comparáveis ao que nós estamos vivendo no momento. A primeira pergunta que eu trago para os amados é: como envelhecer para armazenar o celeiro de novas gerações? Se você responder audível, não.
pode responder para consigo mesmo, pensando aí de si para consigo mesmo, o que nós podemos, eu também estou incluso nisso, no envelhecimento, estamos preocupados em harmonizar, em guardar, em salvar aquilo que nós, desde a idade infantil, desde a idade juvenil, desde a idade jovem, e assim por adulto e por idoso, o que nós estamos guardando de patrimônio, coisa palpável, ou é sentimentos, ou é exatamente alguma coisa que nós podemos ver no versículo 11, que diz assim: e acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Fazendo uma hermenêutica aí, fazendo uma exegese, nós podemos que este homem que veio, esse egípcio, que chegou até Davi, porque ele reconhecia em Davi já praticamente o rei de Israel, ele então mostra que estava em dificuldade, estava passando uma situação muito difícil para manter a sua sobrevivência. E aí então ele pede o quê? Queria ele comer pão. Mas só o pão era necessário, mas também a água. Irmãos, o pão que nós podemos aqui analisar e fazer uma transliteração, que é o pão, não só apenas, também o é, para mantermos vivos, mas também um pão que vai servir para outros, para nós distribuirmos, para nós compartilharmos com os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para a sociedade e também, por não dizer, a comunidade chamada GREI. Então, o envelhecer, de se preocupar em arquivar, em deixar alguma coisa para outras gerações, é muito importante. Nós vemos a segunda pergunta, que apenas são 3 nesta manhã. Em que lembranças servem para deixar o legado? Em que lembranças servem para deixar o legado? Para deixar aquilo que eu aprendi, aquilo de bom, e quero também que outros sejam felizes como eu sou. Em que lembranças servem para deixar o legado? Irmãos, às vezes nós falamos em lembranças das pessoas que se foram, nossos entes queridos, amigos, vizinhos, até mesmo da comunidade, da igreja. Mas a lembrança, ela pode ser vivenciada por algo que nós tivemos no passado. Permite os irmãos dizer aqui uma coisa. Nos anos de 1968, faz tantos anos assim atrás, a 73, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advogados. Era advogado associado, chamado Vilemor Amaral, não esqueço. E eu fui para lá trabalhar através de um primo meu, que já estava com idade bem avançada. Então, eles preferiram um que tinha menos idade. Olha como a idade é importante. E aí, então, eu trabalhando lá com, vamos dizer assim, um contínuo, né? Um officer boy. Hoje assim não tem mais essa nomenclatura de cargo. E aí, então, o doutor Hermano Vilemor Amaral, que exatamente era um escritório de gerações também, já que ele foi organizado, fundado em 1910, passando já pela segunda geração, o doutor Hermano do Amaral, ele falou para mim, olha, lá já cheguei sendo importante. Seu Carlos, é importante, porque muitas das vezes nós não, abrindo aqui um parênteses, depois vou fechar, nós não reconhecemos as pessoas e chamamos às vezes o chamamento de qualquer. E você, agora, o cara, perdoem o termo cara, não. A questão da reverência não é a pessoa ser senhor, que ela tem os cabelinhos brancos. Não. Mas
é a questão do respeito, da consideração. Fechando o parênteses. Então, o seu irmão, o doutor Armando, ele falou assim, olha, eu vou trabalhar aqui e você vai ter uma incumbência de... Naquela época, você pegava muita carta, né, selada, nos endereços. Cliente do escritório, da advocacia, e eu teria que ir nas ruas. E ele me falou uma coisa que eu guardo até para hoje, vai para vocês também, meus jovens, nós adultos, idosos. A chamada mensagem a Garcia, não sei quantos já ouviram falar nessa mensagem. Ao você pegar uma incumbência, uma tarefa, um livro, uma carta, tá? Uma flor, um plantinho de flores, para entregar para alguém, e você, às vezes, mas aonde é isso? E eu não sei não, vou me perder. Nunca fiz isso. Então, aquele advogado, ele chegou para mim e falou assim, olha, leia essa mensagem de Garcia. Eu li. A mensagem de Garcia diz o seguinte, você não tem que ter criatividade. Não é ficar perguntando, aonde fica a rua tal? Aonde fica a empresa tal? Aonde fica a instituição tal? A igreja tal? Não. A mensagem a Garcia, você mesmo tem que desenvolver em você. Você deverá puxar por vós mesmos a questão de encontrar o caminho, de encontrar a solução. E não, às vezes, transferir para outrem. E aí, então, naquele tempo que eu fiquei lá, dos 5 anos, eu aprendi muita coisa que é advogado. Tem até, às vezes, eu conversei agora, tempos atrás, com o meu neto, o Alain, a irmã da Ana Cláudia, sobre o primeiro trabalho dele na cidade. Eu expliquei tudo isso. Olha, não deve se perguntar ao chefe, ao diretor, ao pastor, ao guia espiritual, determinadas coisas. Você mesmo tem que ser criativo, você mesmo tem que dar solução ao problema. E aí, então, eu aprendi muitas ruas. Se os irmãos me perguntarem aí alguma rua do centro da cidade, não agora, né, claro, depois em off, lá fora, eu vou dizer para o irmão, para a irmã, olha, a rua fica naquela lugar assim. A rua, parece que é essa. A mente já está um pouco cansada, né? E aí, então, talvez eu não me recorde. Mas, amados, nós precisamos, nesse envelhecimento, e costumo dizer que até o envelhecimento não é quando chegar na idade dos 6.0. Alguns já chegaram à conclusão, os pesquisadores, cientistas, que você já envelhece quando nasce. É um antídoto, né? É uma incoerência. Ué, como assim, pastor? Estou envelhecendo já quando nasço? Quando vim a este mundo? Mas é a realidade. Porque já está realmente nos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos, ali em situação que poderá vir, né, acontecer, que não é o que nós queremos, né, para nossos familiares, para nossos amigos, que eles se vão. E terceira e última pergunta, que eu trouxe para os amados nesta manhã, por que celebrar o dia da melhor idade, ouro, prena? Por que celebrar o dia da melhor idade? E nós vemos no versículo 19 a resposta. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Trazer aí não no lado literal, trazer a memória, trazer algo, tá? Que eu sou um vencedor, sou um abençoado de que cheguei à melhor idade. Porque cheguei à idade, então, que se dizem a idade da experiência, da maturidade, dos aconselhamentos para os mais novos, da idade de que você já viu de tudo, né? Alguém já falou isso? Já viu de tudo nessa vida. Já viu de tudo. Porque tem um currículo, porque tem um perfil, tem uma ficha daquilo que ele já passou. Uns já passaram fome,
Alguns já passaram problemas de moradia, alguns já passaram problemas, tá, de relacionamento, alguns já passaram problemas até financeiros. Então precisamos ter todo esse cuidado. Por que celebrar esse dia? Por que chegamos até hoje, dia 6 de outubro de 2024? Porque Deus assim o quis, na verdade. Porque Ele ainda tem planos nas nossas vidas. Porque Ele quer que nós sejamos instrumentos usados por Ele, para a honra e glória dEle. Para finalizar, amados, como diz o verso lá da nossa divisa, de Salmo 92, 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, algumas traduções falam diferente, florescente. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Se nós nos apostarmos dessa mensagem, não é só o idoso, não é só o componente do Grupo Esperança, não, todos, indistintamente, até aqueles que estão na internet, você ainda não se considera um impotente. Eu vejo, às vezes, alguns idosos, né, eu chego para lá conversar, dialogar com eles, e eles começam a falar, ah, meu Deus, até coloca Deus na frente, ah, Senhor, eu não tenho mais condição de fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Ah, não, isso é mais para os jovens, é mais para aqueles que ainda estão começando agora, a mocidade. Erroneamente, o pensamento. Você ainda é útil na sociedade, na família, no trabalho, na igreja. Quando envelhecer está diante das lutas, vêm as vitórias. Amados, nós estamos preparados para isto. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa meta. Não sabem que alguém foi para conseguir algo mais distante, mas ele se preparou. Vocês sabem que, por exemplo, para ir à Lua, no satélite, eles se preparam, tem um curso. Há todo um contexto de preparação para ir até lá. Ninguém vai à Lua lá, os astronautas, tanto os americanos quanto os soviéticos. Até mesmo agora tem um projeto aí até do Brasil também, mandar astronautas. Não. Há um preparo, há todo aquilo na sua parte teórica, mas como também a questão do ambiente, a questão dos prós e os contras, quando envelhecer está diante das lutas. Será que nós temos sabedoria, somos prudentes para que sejamos vitoriosos, sejamos abençoados? Voltando a Davi. Davi teve várias dificuldades, não só do problema lá com Golias, um filisteu, em que ele, através daquela flecha, ele alcançou e derrubou o Golias. Muitas das vezes nós temos Golias nas nossas vidas. Às vezes o Golias não estão na parte, como era um Golias, um filisteu bem alto, mas ele tinha, segundo a Bíblia, a pesquisa, mais de 1,60 m, 1,80 m de altura. E às vezes nós colocamos diante de nós situações embaraçadas, situações adversas, em que nós já estamos considerando derrotados. Mas é isso que o Senhor quer de nós? Não. Ele quer que nós nos dirijamos a Ele. É Ele, somente Deus, o Supremo Criador de todas as coisas, Autor e Consumador da fé, que trouxe Jesus como Salvador e Senhor para nossas vidas. E lá no Calvário, Ele deixou a mensagem: tudo está consumado. E você, que já tem Jesus no seu coração, na sua vida, tem conservado esta ideia, esse projeto, não um projeto que fica às vezes engavetado, não,
mas trabalhando para conseguir algo. E você, que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, talvez alguns que estão assistindo a nós nessa manhã pela internet. Você já pensou nisso? Jesus é que pode nos conceder todas as vitórias, tudo aquilo que almejamos, tudo aquilo que nós pleiteamos, mas segundo o seu coração. Davi era um homem temente a Deus, e a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amados, possamos estar cônscios, não só de uma responsabilidade, não só de uma meta, de um alvo a ser alcançado, porque nós não podemos ficar contemplativos. Eu penso às vezes que muitas das vezes nós, cristãos, crentes, até na própria igreja, perdão, dá licença, estão olhando para o dia de ontem. Ontem já passou. O importante é hoje, o amanhã. Contemplativo, achando que não fizeram muita coisa ontem. Às vezes coisas boas, coisas ruins, mas o que eu fiz para deixar esse legado, para deixar uma geração que está por vir, uma geração não apenas de um nome, porque muitas das vezes a pessoa levou um nome, eu tenho um nome, sobrenome e tal, e não confundam geração, legado da geração com herança. Com herança. Tivemos essa semana aí o falecimento de um grande jornalista, Cid Moreira. Sabem quanto? 60 milhões. E ainda a família está preocupada qual vai ser a partilha. Para que os filhos nem foram no sepultamento. Então, muitas das vezes, a pessoa está preocupada em deixar herança, de deixar, está entendendo? Abastardos. Abastardos, financeiramente, patrimonialmente falando, isso não tem muito a ver com o que Deus quer de nós. Ele quer que nós deixemos esse legado. E amanhã, quem vai nos substituir? Pastor Carlos César? Quem vai nos substituir? Quem vai substituir o irmão ou a irmã na sua área, tanto lá secular, como também na comunidade e igreja? Amados, que nós possamos saber, diante das lutas, das controvérsias, dos problemas, alcançar a vitória que Deus quer que cada um de nós alcancemos. E assim nós seremos um dos mais felizes deste mundo, como eu sou, como cada um de nós aqui nesta manhã o é, porque nós temos Jesus nas nossas vidas, e Ele que vai nos dar as condições para nós sairmos dos problemas, das lutas, das derrotas, e assim nós seremos mais do que felizes. Estaremos sendo usados por Deus e para Deus, para falarmos dele, do seu amor, daquilo que nós aprendemos. Esse legado, não só o legado, volto a dizer, patrimonial, não. O legado que nós estamos deixando para minha neta, para o meu neto que está ali, e vocês também. Pensem nos seus familiares, pensem nos seus netos, aqueles que já têm, ou aqueles que ainda não têm, mas pensem para o futuro, nessa holística, nessa meta de que temos que fazer algo e deixar marcante. Não que depois ele vai dizer, meu pai, meu avô deixou isso para mim. Não. Deixou a educação, deixou o exemplo, a responsabilidade, deixou a palavra de Deus. E assim nós teremos uma igreja próspera. Estaremos fazendo a nossa parte. Por quê? A pedrinha lá no céu nós já alcançamos. Amém? Que Deus abençoe. Irmão Dalton, no louvor.
Enquanto o irmão Dalton chega até aqui,